A gente vai começar esse livro, o Hans King, 20 teses sobre ser cristão. Esse é uma compilação de teses, de 20 teses, do livro dele, Ser Cristão. O livro dele está aqui, mas eu não sei agora qual lugar. Está por aqui. É um livro bem grande, assim, e que na década de 1970 causou muita polêmica. Esse livro, por exemplo, foi publicado no Brasil em 79, mas eu acho que ele é de 70 e deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é de 75. Então, eu acho que o Ser Cristão é de 73 ou 74, um desses anos. E foi um livro bem discutido assim, no mundo inteiro. Hoje mesmo, de manhã, eu estava dando uma aula na UERJ, um aluno meu, que é professor do departamento de enfermaria, ele faz filosofia porque a área de pesquisa dele é bem legal, é religião e saúde. Então, ele orienta teses nessa área, resolveu fazer filosofia para se aprofundar em algumas questões. E ele é muito amigo meu. Ele estava, quando terminou a aula, ele falou assim: Alexandre, você se lembra daquele livro Ser Cristão? Eu falei: hoje eu vou falar sobre o comentário que o Hans King faz a esse livro, uma síntese e tal. Aí ele falou: rapaz, esse livro marcou minha vida. E aí ele disse, porque isso vai aparecer nesse livro, ele disse por quê? Porque o Hans King apresenta um Jesus no livro que ele é um Jesus que está sempre alternando de posição. Ele nunca se fixa numa posição. Seja ela política, ética, religiosa, ele está sempre... Quando você acha que você sabe o que ele quer dizer, que você vai pegá-lo, ele muda e ele subverte o lugar dele. Então, ele é meio que inapreensível, assim. Né? E ele falou, poxa, isso marcou minha vida, esse pensamento do Hans King e tal. Eu falei, rapaz, hoje a gente vai começar um estudo sobre o 20 teses sobre o ser cristão. Ele falou, cara, esse livro, pô, fala pro pessoal que esse livro marcou minha vida e tal. Então, é um livro muito importante no século XX, né? Ser cristão. É um livro denso, grande, muito crítico, mas também com uma contemporaneização do segmento Jesus de Nazaré. Isso que o livro se interessa. Esse livro aqui é somente uma síntese das principais teses do livro principal. Então, é claro que ele já tinha ouvido as críticas e também os elogios, e as críticas vieram de todos os lados, sobretudo da esquerda teológica e da direita teológica. Então, os dois polos não criticaram o livro. Então, assim, é muito legal, né? Ele ficou inadequado, assim, nos dois lugares principais da teologia do século XX. Apesar dele ser considerado um teólogo ultraprogressista, morreu recentemente, ele foi silenciado pelo Vaticano, no papado do João Paulo II. O Papa Bento XVI, ele já estava se aposentando, que preservou o diálogo com ele e o liberou para voltar a dar aula em instituições católicas e tal. Pediu oração para o Hans King, tem uma carta bonita do Papa para ele, pedindo oração, ore por mim, irmão Hans King, tal. Eles preservaram um excelente diálogo, mas ele viveu quase a vida toda dele intelectual silenciado. Então ele foi para um centro de teologia na Alemanha, que era a Faculdade de Teologia Ecumênica de Tübingen. Então, lá ele ficou livre, o governo alemão deixou ele pensar como quisesse. Porque, apesar dele ser formalmente católico, o padre silenciado, ele não se vinculou a uma igreja protestante na Alemanha, ele era muito ecumênico, ao ponto de ele ter escrito livros sobre islamismo, sobre budismo. Ele era um cara assim, muito aberto, muito afeito ao diálogo, e ele ia aos lugares, ele pesquisava e ia, assim, sabe? É um cara assim, cabeça realmente muito aberta. E ele era chamado pela ONU, por vários lugares, assim, para pensar questões éticas ligadas ao mundo globalizado. Então, ele tem um livro grande da editora Vozes, que é um projeto de uma ética mundial para o novo milênio, né? No início do século XXI. Então, ele foi chamado para
propor uma ética, ele cria um livro grande, assim, tem um livro dele de mais de 1000 páginas, conhecidíssimo, chamado Deus Existe. Então ele dialoga com todos os grandes ateísmos, assim, maravilhoso o livro, sabe? Eu li uma parte dele, sobretudo o diálogo com a psicanálise, maravilhoso, um cara, assim, espetacular. Tem uma... Ele falava muito bem espanhol, muito bem espanhol. Tem uma entrevista nele no YouTube, que ele está falando com um jornalista espanhol, e o jornalista sabia alemão, então ele responde quase tudo em espanhol, ele para e diz assim, se eu falar agora em alemão, que vai facilitar o meu pensamento, o senhor ficaria chateado? Ele fala assim, não. Aí ele responde em alemão, assim, é muito legal. E ele responde, porque a pergunta era complexa, então ele para assim, e ele fala, posso mudar de idioma, né? Porque senão eu não vou conseguir elaborar. Mas um espanhol muito fluente, muito legal, sabe? Então ele é um cara que e acompanhava as pesquisas da América Latina, na África Negra, ele era um cara, assim, muito apaixonado pelo saber teológico. Ora, nós vamos estudar, então, esse livrinho, começando hoje, e nós vamos ver cada encontro, basicamente 5 teses sobre o ser cristão. Então, o que ele quer com isso? Ele quer falar o seguinte, olha, quando a gente fala ser cristão, o que se entende por isso? Eu sou cristão, o que se entende por isso? Ele vai dizer uma coisa bem básica. O cristianismo, basicamente, tem a ver com o ser humano. O ser humano se chama Jesus. Então, você não consegue separar o tornar-se cristão ou tornar-se cristã com processo de humanização. Está em jogo, na fé cristã, um certo modo de ser humano, porque o eixo do ser cristão é a relação com o ser humano. E essa relação ela é condição para se falar numa divindade, a divindade que aparece mediante a vida de Jesus de Nazaré. Então, a gente não consegue separar modo de ser, então, como se vive, humanidade, então, a noção de ser humano, Jesus de Nazaré, ser humano Jesus de Nazaré, com a maneira como esse tipo de ser humano, que é Jesus de Nazaré, deixa aparecer a divindade de Jesus de Nazaré. Entende? Então, você não consegue separar esses termos. Então, a primeira coisa que ele faz no livro, ele vai escrevendo teses e ele desenvolve teses, sim. 1 página e meia, 2 páginas. As teses não são fáceis, não, sabe? Elas são gostosas de ler, mas elas não são fáceis, não. A primeira, então, ele diz assim, cristão não é simplesmente o homem que procura viver de maneira humana ou social ou mesmo religiosa. Ou seja, ser cristão tem nada a ver com ser religioso. Ser cristão nada tem a ver com viver a nossa humanidade de maneira genérica. Também não tem nada a ver com viver uma relação social de maneira genérica. Aí ele continua, cristão é antes aquele ou aquela que procura viver sua humanidade, sociabilidade e religiosidade a partir do ser humano Jesus. Simples. Aí ele vai dizer o que isso significa. Ele vai dizer o seguinte, é muito comum a gente adjetivar alguém como humanista. E isso ser algo muito positivo. É muito comum falar, fulano tem preocupações sociais, e isso é muito positivo. É muito comum falar, poxa, esse fulano tem uma sensibilidade religiosa, ele tem um sentimento religioso, tem uma piedade religiosa. E isso ser muito, muito bom. Ele vai falar o seguinte, olha, mas se você for humanista em várias tradições humanistas, por exemplo, iluminismo, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Lema do iluminismo francês. Você pode falar, o iluminismo ele era uma tradição de base humanista. Você pode falar no renascimento italiano, que está ligado ao movimento humanista europeu do século XVI. Erasmo de Roterdã, grande adversário intelectual de Lutero. São vários humanismos diferentes. Engraçado, Robespierre era um humanista. Tão logo houve a Revolução na França, a queda da Bastilha,
Robespierre saiu degolando um monte de gente e guilhotinando. Significa que foi em nome do humanismo iluminista que mortes foram naturalizadas na queda da Bastilha. Isso é muito importante. Ou seja, falar humanismo, a gente tem que perguntar, mas do que você está falando? Qual o ideal de ser humano orienta a sua noção de humanismo? Como vai dizer o Albert Camus, não sei quem já leu Camus, um livro chamado O Homem Revoltado, ele vai dizer, em nome do ser humano, e em nome do ser humano, e em nome da justiça, todos os grandes terrores do século XX aconteceram. Entendeu? Stalin, por exemplo. Entende? Em nome de um ideário de ser humano. Mas vamos pegar do outro lado, que vai dizer o Hans Küng. Se você pegar essa ideia, fulano é muito preocupado com o social. Qual o ideário de sociedade está em jogo na sua preocupação? Vários ideários são extremamente nefastos. Mussolini estava preocupado com a sociedade. E Hitler também. Entenderam? As preocupações dessas pessoas eram sociais. E não sei se vocês sabem, Hitler acabou com a taxa de analfabetismo na Alemanha nazista. Acabou com o desemprego na Alemanha nazista. As principais estradas construídas na Alemanha contemporânea foram feitas por Hitler. Entende? E há um movimento nazista, neonazista fortíssimo de saudade de Hitler na Alemanha. Isso é sério. Preocupações sociais. O Urban tem uma preocupação fortíssima social. Putin também tem uma preocupação fortíssima social. O que nós estamos falando quando falamos em preocupação social? Entende o que ele está levantando? Mas vem cá, as pessoas têm sentimentos religiosos, piedades religiosas. E tem. E podem ser religiosos de diversas formas. Pode ter a ver com Buda, com Shiva, com Oxalá, com o Espírito Santo. Pode ter muito sentimento religioso. E isso não diz nada. Eu tenho uma carta aqui em casa que eu sei que está dentro de um negócio ali, que está numa zona, está cheio de livro em cima, mas ela está dentro de um livro meu. É uma carta do inquisidor-mor do século XIV, um cara chamado Bernardo Guy, que é um dominicano. Ele escreve para outros inquisidores alemães. Bernardo Guy está no filme e no livro O Nome da Rosa. Aparece ele lá, é um personagem histórico. O Bernardo Guy, diferentemente do livro, do filme, os inquisidores não eram pessoas que tinham ódio. Estou falando a verdade, isso é sério. Os inquisidores não podiam ter ódio. Essa imagem hollywoodiana dos inquisidores é uma farsa, não existe isso. Essa carta ele diz o seguinte, que toda vez que o inquisidor está diante de um inquirido, de uma mulher ou de um cara, e que ele sinta alguma aversão pessoal pela pessoa, ele deve imediatamente abandonar o julgamento. Porque a Inquisição, ela é um tribunal de misericórdia. Vocês sabem disso. O nome é Tribunal de Misericórdia. O Tribunal do Santo Ofício, ele era considerado Tribunal de Misericórdia. Entende o que eu estou falando? O que é um Tribunal de Misericórdia? Significa o seguinte, que quando a igreja entregava alguém para o braço secular, a igreja não matava ninguém. É igual
O sinédrio, no caso de Jesus, do Evangelho de João, o sinédrio não mata, o sinédrio não podia matar, só quem podia matar era o poder romano. Então ele entrega a Pilatos. Ele não, aliás, eles não entram na sala de Pilatos quando eles pedem a morte de Pilatos. E o Pilatos pergunta, já leram o Evangelho de João agora, vai para Páscoa. Mas vem cá, meu amigo, por que vocês não vão lá e dão fim a esse cara? Porque a sua lei não permite. E a nossa lei também não. A não ser que vocês o façam. Era igualzinho o Tribunal de Santo Ofício. Quando ele chegava à pena capital, ele não executava, ele dava para o braço secular, o braço secular confirmava a sentença e aí executava. Aí o que faziam os padres, bispos presentes? Eles tinham que estar acompanhando a pessoa, que ia ser queimada, enforcada, dependendo da pena. Tinham várias penas capitais para matar a pessoa, várias. E aí, diante da pessoa, ele tinha que piedosamente, com misericórdia no coração, pedir a clemência de Deus para a salvação da alma. O que eu estou querendo dizer é que é muito possível, como os relatos históricos dizem, que alguém esteja na frente do corpo do outro, sendo queimado, com uma profunda piedade no coração, e pedindo a Deus a salvação, e com muito amor, dizendo, salva essa alma, pela tua misericórdia, nós te imploramos, e chorando para o outro ser salvo. Entende o que eu quero dizer? O Hans King chega e diz assim, gente, olha, ser cristão quer dizer ser humanista. Muitos humanistas assassinam. Ser cristão não tem nada a ver com preocupação social. Fascismos, totalitarismos, imperialismos, todos têm preocupação social, sem exceção. Entende? Mas ser cristão não é uma questão de ser religioso, ter sentimento religioso. Os inquisidores também tinham. Entendeu? Os inquisidores também tinham. Então, a pergunta é, se não é nada disso, não inclui isso, ele vai dizer. Tornar-se cristão nos faz incorporar, lidar com os humanismos, se apropriar, fazer uso, falar, cara, isso é muito legal, esse ideário aqui é muito importante para a gente. Graça, eu estou tirando o som porque você está fazendo microfonia aqui. Então a gente se apropria dos humanismos, a gente se apropria das preocupações sociais, a gente tem vínculos sociais, a gente discute com vários movimentos sociais, várias preocupações, a gente vai lá, se reúne e tal. Pode ser que a gente tenha sentimento religioso ou não, porque o tornar-se cristão não se resume a assumir sentimentos religiosos, mas pode ser que piedades religiosas favoreçam, mas o que está em jogo no tornar-se cristão não é isso. É a vida de Jesus de Nazaré. Acabou. Não tem mais nada. E as implicações para eu ser humano e pensar a condição humana segundo a vida de Jesus de Nazaré. Pensar o modo de habitar a sociedade a partir da vida de Jesus de Nazaré. Pensar os sentimentos, experiências, ritos religiosos a partir de Jesus de Nazaré. É isso que ele vai dizer. Então ele diz, não é nada disso, mas inclui tudo isso. Então nós vamos ver por quê. Entendeu? Mas é um primeiro elemento de diferenciação. Para dizer, não basta ser humanista, Robespierre também era. Não basta ser sentimentos religiosos, o Bernardo Guia, o inquisidor Mori, também tinha. Entendeu? As figuras mais bizonhas que a gente conhece, dos moralismos mais toscos, têm sentimentos religiosos lindos. E são capazes de chorar ao ouvir o Sermão do Monte, entende? Não diz nada, é isso aí, entendeu? Como diz lá André Gide, né? Com belos versos não se escreve bela poesia. Com belos sentimentos se constrói uma vida de merda. É isso que o Hans King está querendo dizer.
Os sentimentos mais bonitos religiosos geram inquisidores, moralistas, perseguidores. Lembrem-se, vocês se lembram do filme Chocolate? Se lembra do filme Chocolate? Quem não se lembra, veja o filme de novo aí. Ou quem não viu, veja. Posso dar um spoiler, que é antigo. É um filme de uma mulher que fazia chocolate bem pra cacete, uma cigana, que chega num lugar ultracatólico, que tinha um cara que era uma espécie de dono da cidade, onde tem um padre novo, e o cara controla o sermão do padre, porque todos os sermões têm que ser morais, de controle moral da população, todos. E ele controla o padre, e ele vê como o maior perigo para aquele vilarejo, é um vilarejo, aliás, a mulher cigana. Ela chegou de fora e ela quer seduzi-la, um instrumento do diabo, por causa do chocolate, né? E o camarada nutria belíssimos sentimentos. Ele estava com a preocupação que a sociedade estivesse ordenada, que não tivesse confusão, que todo mundo se respeitasse, que tivesse bons costumes. Ele controlava, controlava, controlava. E fazia, e rezava, rezava, rezava. Até que ele continua perseguindo a mulher, perseguindo a mulher, perseguindo a mulher. E a galera, mesmo a contragosto dele, a galera começa a ir. As mulheres começam a ir frequentar a lojinha da outra lá, escondidas, sobretudo. Até que, um belo dia, ela vai abrir a loja, tá ele caído, de sono, desmaiado, todo lambuzado de chocolate, porque comeu primeiro e não conseguiu parar, né? Com a desculpa de que ele estava querendo ver as armas do inimigo, essas babaquices religiosas, né? Ele vai lá ver quem era, e aí ele come e acabou. E aí, quando ela abre a loja, todo mundo vê o regulador moral todo cagado de chocolate, né? E aí o filme é bonito, que ele termina com uma fala do padre, um sermão, com o padre flexibilizando a moral e falando da nossa finitude. Significa que sentimentos religiosos, eu não posso reduzir, tornar-me cristão com sentimentos religiosos. É isso que o Hans King está dizendo. Em outras palavras, o cristianismo, tornar-se cristão, tornar-se, pode ter a ver com a religiosidade cristã. Mas a religiosidade cristã não tem nenhuma necessidade de ter a ver com Jesus de Nazaré. Entendeu? Se tivesse, a nossa história não seria a história das inquisições, dos fundamentalismos, das perseguições, da misoginia, do racismo, sabe? O cristianismo é essa merda toda. Entendeu o que ele está querendo dizer? Inclui, porém não se reduz. Beleza? Vamos continuar. Então, essa é a primeira tese do livro. Mas ele para e coloca a segunda. O que é especificamente cristão, segunda tese? É o próprio Jesus Cristo. O que é o cristão, esse elemento cristão, é a vida de Jesus de Nazaré. Não tem mais nada, não. Não há nada, não há nada. Aí ele diz, olha, tem muita confusão do que é cristão, é acreditar no dogma tal, é doutrina, é ser batizado, é a profissão de fé. Eu nunca fiz profissão de fé, sou totalmente fora. E nem faria. Eu não acredito que você acredita, não sei o que. Não acredito, não. Acredito que pode ser isso, pode ser também diferente, pode ser o outro lá, pode ser também, pode ser tanta coisa, né? Qual é a minha profissão de fé? Eu sei lá, é tão mais rico do que a gente professar a doutrina ou positivar a fé num discurso que ele tem que ser uniforme, é tão pequeno isso, cara. E o Neemias Marinho que falou para mim, ó, você não tem nada a ver com profissão de fé. Eu falei, graças a Deus, né? E ele liberou, né? E Jonas, então, quando soube disso, na época lá em Bethesda, ele ria disso. Falou, cara, você vai ser um pastor sem profissão de fé. Eu falei, como é que é a vida, né, João? Ninguém faz mais pastor como antigamente. Tá aí. Olha só a merda que eu me tornei. Então, eu deveria ter falado. Mas aí não falei não e tudo seguiu, né? Mas isso significa o quê? Ele está dizendo, tem tanta confusão. O que identifica alguém como ser cristão ou ser cristã? O que significa? Quais são os critérios? São sempre critérios externos ao modo de viver de um tal de Jesus de Nazaré. É isso que ele vai dizer. É sempre um aspecto que se tornou independente de Jesus de Nazaré, que se torna o critério para falar de quem é cristão. Vou citar um caso. Eu
eu fui amigo de uma moça de Bethesda. Ela foi professora da UFRJ de geografia, se não me engano, era geografia. Ela estudou na PUC de São Paulo. Ela era paulistana. Ela ganhou uma bolsa. E aí, na época, tinha que dizer qual era a sua religião. Ela botou protestante. Cristã protestante. Deu uma merda para ela. Porque era aquela época de perseguição religiosa entre cristãos, sabe? Era isso, essas merdas. E aí, ela teve que tirar o cristã protestante. Só protestante. Eles queriam suspender a bolsa dela. Porque achou que era uma afronta a ela, eu sou cristã. Entendeu, cara? Isso é sério. A gente está falando do século XX, na PUC de São Paulo, que foi um lugar que resistiu à ditadura militar. Eu dei várias palestras lá em 2019, participei de uns eventos na PUC. Cara, o orgulho da garotada de fazer parte de uma instituição que foi onde os professores foram perseguidos, os militares entravam, pegavam professores assim pelo cabelo no meio da aula. Sabe? E a PUC resistiu. Dom Paulo Evaristo Arnes resistia, sabe? É sério o negócio lá. Cara, essa instituição fez isso com essa moça, cara. Entendeu? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: o que é específico do cristão é só Jesus de Nazaré, mais nada. Aí ele fala, ó, cristão, então, tem a ver somente com Jesus de Nazaré. Depois, isso proporciona uma orientação para o presente e para o futuro. Como existir a partir da existência de Jesus de Nazaré, para o hoje e para o amanhã. Pronto. Terceiro, isso permite abrir-se ao não cristão sem lugar de superioridade. Olha o que ele diz, genial. Abrir-se ao não cristão sem lugar de superioridade. Porque as convicções dos outros são respeitadas por Jesus Cristo. Seus valores são afirmados por Jesus Cristo. Lembre-se a Cananeia. Lembre-se o centurião romano, ele aprova. Entendeu? Não judeus, não judias. Sem procurar, por meio de rodeios dogmáticos, capturá-los para o cristianismo. Ser cristão não é captura. Não é narcisismo, tornar o outro igual a você. É tornar a gente aberta ao outro, afirmando no outro aquilo que potencializa o outro. Ué, vamos parar aqui, vamos parar aqui. Eu tô interpretando o que ele acabou de falar. Vamos parar aqui. Todo ano, vai entrar agora semana que vem, a gente tem o famoso lava-pés da quinta-feira. E a instituição da Eucaristia ou da Santa Ceia. Quinta-feira, não é isso? Quinta-feira Santa. Na IRI, a gente faz isso há muitos anos. Todo domingo anterior, domingo de Ramos, a gente tira só para lavar pé. Só. Todo mundo lava o pé de todo mundo. É só isso. É entrar em contato com o pé do outro. Mas a gente tem um detalhe, que é um ritual que existia na Judéia na época de Jesus. Lava-pés de Jesus não inventou nada. Era uma prática corrente. Eu estou passando, digamos que eu esteja passando, eu estou muito cansado, estou caminhando desde a Barra da Tijuca e passo na casa da Miriam, eu estou exausto. Isso é o lava-pés, tá? O que eu estou falando. Aí eu chego para a Miriam e falo assim, Miriam, pelo amor de Deus, cara, estou exausto, cara, eu vou ter que caminhar até o centro da cidade. Tá sem ônibus, tá em greve, tá de greve aí, o metrô tá parado, eu vou ter que ir andando, estou sem bicicleta. E tá tudo congestionado, então vou ter que ir a pé. Aí a Miriam, ela para, me recebe na casa dela, chega para mim e fala assim, quanto tempo você tá caminhando? Eu falo assim, olha, eu tô há quase 2 horas. Ela fala assim, toma aqui, ó, busca um suco na geladeira, que é o que ela tem de melhor para beber, ou uma água de coco. Ela chega para mim e faz um sanduíche com o que ela tem de melhor em casa,
Ela fala, cara, toma a toalha aqui, joga uma água na cabeça, vai dar uma refrescada. Entra aqui. Lavava-se os pés no Oriente Médio. Era igual o que a gente joga água na cabeça hoje, porque a gente usa tênis. Mas para quem usava sandália ou andava descalço, a maioria andava descalço. Terra batida. Oriente Médio. 48 graus, sabe? Entendeu? Jogava-se água nos pés. Lavava-se o pé. E depois de você colocar a sua casa a serviço do caminho do outro, e esse outro, para a virtude da hospitalidade, que era o lava-pés, era a virtude da hospitalidade. Para ela ser melhor exercida, o outro tinha que ser estrangeiro, para nem falar minha língua, para não ter minhas crenças. Eu sou budista, a Miriam é cristã. Ela não pergunta no que eu acredito. Ela pega tudo que tem para favorecer o meu caminho. Eu saio de lá e falo, Miriam, cara, você me salvou. Aí depois eu chego em casa, ligo para ela e falo, Miriam, eu não conseguiria, cara. Cara, aquele banho, aquela água, cara. Pô, aquela água de coco, aquele sanduíche. Cara, Miriam, muito obrigado. Eu fui resolver um problema muito sério. Eu não conseguiria se você não tivesse me acolhido. Essa tá entre as 3 maiores virtudes do judaísmo: justiça, misericórdia e hospitalidade. O lava-pés é a virtude da hospitalidade. Receber o outro sem reduzir o outro à sua casa, sem precisar falar o idioma do outro, sem impor a sua crença, pegando o que tem na despensa e dando para o outro, e lavando o pé do outro para um outro seguir o seu caminho. Isso é o lava-pés. E Jesus diz no lava-pés, que só tem no Evangelho de João, está lá escrito, que se eles não recebessem isso, não teriam parte com ele. O lava-pés é uma revolução. Eu faço questão de lavar mesmo. Não tem metáfora, não, é lavar, é lavar. E perguntando para o outro, o que eu posso pedir a Deus para fortalecer o teu caminho, que não é o meu, não. Eu só vou lavar o teu pé para você caminhar melhor. Mas eu quero pedir a Deus para fortalecer o teu caminho, não é o meu, não, hein? Você vai sair daqui com os pés lavados, vai estar muito mais refrescado, vai estar revigorado, você vai seguir teu caminho. Isso é o lava-pés. É um antinarcisismo lava-pés. É isso que está dizendo Hans King. Tornar-se cristão é abrir-se ao não cristão, mas não para capturar ninguém. Para perguntar como que se favorece o caminho do outro sendo outro. É isso que ele fala nesse texto. Entendeu? Pegando da sua despensa, da sua casa e fazendo o outro caminhar melhor. O caminho dele, dela, sei lá qual é. Isso é lavar pé. Isso é lavar pé. Isso é deixar que o outro lave o seu pé. Saber que o outro, na sua crença, com a sua diferença, com a sua divindade, pode fortalecer os nossos passos. Porque não é preciso todo mundo pensar igual e ser o mesmo para as pessoas se favorecerem, se fortalecerem numa caminhada que é una, porém é diversa. Então, o Hans King diz isso, que eu acabei de falar, está aqui. Ele não usa a metáfora do lava-pés. Ele coloca em formato de tese para dizer, Jesus é isso. Jesus é um camarada que na Cananeia, ele foi extremamente preconceituoso. Ele foi extremamente preconceituoso. Não, não posso dar, a não ser para ovelhas perdidas da casa de Israel. Não posso, isso é uma Cananeia, cara. Vocês têm 4 divindades principais, 2 masculinas e 2 femininas. Uma ligada à fertilidade e outra ligada à terra. 2 pares. Vai lá ficar com seu Baalzinho, vai lá. E ela bate de frente com Jesus. Como é que é? Minha filha tá na merda. Você vem com esse discursinho de merda aí? Só vou dar para as ovelhinhas perdidas da casa de Israel? Mas saiba uma coisa, que até os cães, que é como os judeus chamavam os cananeus, cães, até os cães caem, das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu tô aqui para pegar migalha, porque minha filha está morrendo. Ele muda radicalmente, diz. Vai, a tua fé salvou. Depois diz, caramba, olha para os discípulos e fala, nunca vi tamanha fé como essa em Israel. Ele fala a fé dessa mulher. Essa mulher confronta Jesus, ela bate frente com ele.
Entendeu? E Jesus, quando diz, vai, ela está curada. A tua fé a salvou, vai, vai. Ele não diz para ela, volta, torne-se judia. Então, o que faz o Hans King? Ele diz, olha, nosso elemento é esse, cara. Abrir-se ao não cristão para possibilitar que o outro seja outro e para aprender com o outro. Porque o outro também lava os nossos pés, cara. É isso. Não é só a gente que facilita o outro, não. E a gente é fodão porque ajudou o outro. O outro também pode ser fodão e ajudar a gente, entendeu? E lavar nossos pés. Dentro de um terreiro, dentro de um templo budista, dentro de uma sinagoga. Entendeu? Eu nunca fui a um templo de outra religião que eu não saí transformado. Eu nunca. Eu dei um curso numa sinagoga. Eu que ia lá ensinar. Puta, eu vi coisas tão espetaculares, cara. Eu fui o único não judeu a falar em 2019 ou 18, aqui na área de Botafogo, num congresso que eles tinham de 4 dias consecutivos, de manhã, tarde e noite. Eu, 2 rabinos e 2 médicos abrimos o evento sobre morte. O único não judeu era eu. Cara, porra, eles me botaram num lugar assim, tinha mais de 200 pessoas, é um salão enorme. Cara, era a tradição de Jesus de Nazaré. E quando eu vi como que os rabinos discordavam entre si, os médicos discordavam dos rabinos, ninguém precisava pensar igual, eles discordavam dos mesmos textos. A pluralidade de ideias. Uma religião afeita à discussão. Como diz a piada judaica, um judeu, 2 opiniões. 2 judeus, incontáveis opiniões. Entende? Essa é a religião de Jesus de Nazaré. É ver essas merdas dessas igrejas, onde cada pastor tem o monopólio da verdade, e sempre tem alguém que você pergunta, mas o fulano é teólogo, ele vai dizer qual é a verdade, não sabe nada. Não sabe nada. Entende? Não sabe nada na tradição de Jesus. A verdade ela é plural, ela é discutível. Mas em nome de Jesus, a verdade é única, é una, é homogênea e ela é sacerdotalizada. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o Hans King está dando para a gente o problema. Ó, abrir-se aos não cristãos. Suas convicções são respeitadas, seus valores expressamente afirmados, sem procurar, por meio de rodeios dogmáticos, captá-los para o cristianismo e a igreja dizendo, aí vem a frase, você propriamente já são cristãos, porém anônimos. Vocês têm tudo que a gente tem, mas são anônimos, mas se vocês forem para a igreja, hein, vocês vão ser expressamente o que a gente é. Não. Tornar-se cristão não é isso. Não é captura. Entendeu? Aí ele termina dizendo, nessa segunda tese, hein? Ele diz, ó, considerando as religiões do mundo, isso significa não o domínio absolutista de uma religião. Não o domínio absolutista de uma religião, que na sua exclusividade missionária despreza a liberdade. Ou seja, a vida de Jesus de Nazaré exige que ser cristão não tenha nenhuma relação com o absolutismo de uma religião. Porque Jesus nunca quis isso. Porque Jesus morreu assassinado primariamente por motivos religiosos. Então não tem isso. Segunda coisa. Mas isso não quer dizer a mistura de todas as religiões, mas a valorização da pluralidade. Terceiro, o específico e desinteressado serviço cristão aos membros de qualquer religião, que não destrói nada de valioso nas religiões, incorpora valores importantes de outras religiões, mas
alimenta uma postura crítica em relação a qualquer religião, inclusive a sua. Ou seja, tornar-se cristão é uma relação de valorização do outro, da riqueza, da diversidade religiosa, é ser capaz de assimilar elementos do outro. Claro, ué, como não? Ou seja, não é uma via de mão única. Eu ensino, o outro aprende, na lógica do lava-pés, o outro também lava meus pés, eu também recebo do outro o que é de melhor no outro. Mas é sempre uma relação crítica com a sua própria religião e com qualquer outra religião. Porque o tornar-se cristão não é o mesmo que tornar-se religioso. Entenderam? Entenderam? Entenderam o problema que está em jogo? Tornar-se cristão é uma postura crítica. Jesus nunca se submeteu de maneira acrítica à sua tradição religiosa. Nunca. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Não foi o ser humano feito para o sábado. Acabou essa bobeira. Entendeu? Tem a mulher do fluxo de sangue, tocou nele, saiu de mim em virtude. Ele sentiu o toque de uma mulher que não podia tocar em ninguém. Ele quer saber quem era. Uma mulher tocou nele. Uma mulher com sangue menstrual, com fluxo contínuo. O que era abominável para as classes sacerdotais desde o livro de Levítico. O sangue menstrual. Esse mito da sujeira, da maldição, que tem a ver com a menstruação. O judaísmo é pérfido nisso. Entendeu? Jesus tem uma postura crítica com isso, cara. Mas também com a religiosidade dos outros. Pessoas fanáticas, pessoas violentas em nome de um orixá, em nome de Buda, em nome de quem quer que seja. Entendeu? Então, a afirmação do outro não é jamais ingênua em Jesus de Nazaré. É sempre crítica. Pegaram? Na relação consigo, na relação com o universo do outro. Apropriação, assimilação, sempre crítica. Troca, sempre crítica. É isso que ele está dizendo. Então, essa é a segunda tese. Pegaram? Olha a riqueza do que ele está dizendo. Vamos lá para a terceira. Olha a bomba que vem. Ser cristão significa, seguindo Jesus de Nazaré, viver, sofrer e morrer de maneira humana no mundo de hoje, na alegria e na tristeza, na vida e na morte, sustentado por Deus e prestativo aos seres humanos. Então, ele coloca uma pergunta. Aí, ó, Samuel, é isso mesmo. O Putin é ortodoxo, ué. Não diz nada, né? Não diz nada. Os sentimentos mais belos. Eu sou amigo de um cara que ele faz oração e chora. Ele sempre se comove pelo outro. Ele faz, cara, é amigão meu. Homossexual, excluído na Igreja Batista. Se tornou ultrabolsonarista. E começou a defender a tortura. Em 2018. Mas se ele fizer a oração pelas pessoas, ele chora. E você se comove. Gente, que fé linda! Entende? Por isso que fé não pode ser emocionalismo, sabe? Por isso que tornar-se cristão não é um problema de sentimento religioso. A piedade também mata, sabe? Não permite uma postura crítica. Quando ele falou a favor da tortura, foi a única vez que eu falei mais ríspido com alguém da IRI. Ele saiu da IRI. Eu falei assim, meu amigo, mas na IRI não. A gente segue um torturado. A gente não defende torturadores. Aqui não. Qualquer outro lugar você pode ir e defender torturadores. Entre nós, não. A gente segue um torturado. 2 sessões de tortura. Jesus sofreu. Cara, esse cara é capaz de se emocionar fazendo oração.
Isso não é esquizofrenia, não. Isso é uma possibilidade de sentimento religioso. Entendeu? Belos sentimentos não fazem nada. Entende o que eu quero dizer? Por isso que ele está marcando postura crítica. A gente está falando postura crítica. Sabe? Jesus não era um otário, né? Aquele famoso filme do Pasolini, de Jesus, né? O Evangelho segundo São Mateus. Já viram? Que o Vaticano diz que está entre os 10 melhores filmes sobre Jesus, né? Eu não sei se está, não. Que é velho já, tá, mas ele tem uma percepção muito legal. Que ele leu o Evangelho de Mateus, daquela edição dos Gideões, né? O Pasolini estava num hotel, era um camarada que não tinha vínculo religioso, não queria ter, e ficou muito impressionado com Jesus. E ele via sempre as cenas quando ele lia, né? Que é coisa de cineasta, ele vai vendo as imagens, né? E ele viu que a coisa mais marcante no Evangelho de Mateus é a urgência de Jesus. Como a vida é urgente, sabe? Como não se pode perder tempo, como tudo é decisivo. Então, não sei se vocês se lembram do filme, mas é um Jesus arisco. Jesus que é serpente, né? Prudente como a serpente, é uma serpente ali, arisco. Ele tá ligado, ele não é um otário, ele não é ingênuo, ele é inocente. Inocência é uma coisa, ingenuidade é outra. Ele tá ligado, tudo lhe diz respeito. A dor de alguém, quem toca nele, tudo, ele tá atenção plena. Entende? Esse é Jesus de Nazaré. Tá ligado no seu tempo. O que diz aqui o Hans King? Exercer o tornar-se cristão, o ser cristão, é tornar-se humano no viver e na morte hoje. Hoje. Tem a atualização. Tem o desafio de ser presente para o seu presente. Esse é o Jesus do Pasolini. É um Jesus presente. Ele não é um bobalhão, um otário que fica na mão dos outros. Sabe? Por isso ele bate de frente com os religiosos, sempre. Fariseus, saduceus, doutores da lei, ele está sempre batendo de frente. Os sacerdotes do templo de Jerusalém, né? Quando ele pega o azorrague e quebra tudo. Ele está sempre batendo de frente. Não Jesus otário, não, cara. Ser vítima não é ser ingênuo. Ele é inocente, ele não é ingênuo. Então ele coloca aqui o problema. Ó, por que ser cristão? Respondo de forma direta. Para ser, de fato, humano. Mas o que significa, de fato, isso? Ser humano, sendo cristão. Olha o que ele fala. Não ser cristão à custa do ser humano. Mas ser cristão incluindo tudo que é humano. Nada de ser cristão ao lado, acima ou abaixo do ser humano. O cristão não é um ser humano fracionado. Não é um ser humano fracionado. Depois ele desdobra isso. Ser cristão não é nem uma supraestrutura, nem uma subestrutura do ser humano. Mas é afirmação, negação, superdimensionamento do ser humano e aproveitamento crítico de todos os humanismos. Aí ele fala, ser cristão é poder afirmar tudo do humano e dos humanismos na medida em que afirmam a nossa vida por inteiro. Significa que ser cristão, cara, ele é Freud, sabe? É dialogar com Stephen Hawking. Entende? Nada do que é humano é indiferente ao tornar-se cristão. Nada. E como se dá no presente, a gente está dialogando com quem? Com o nosso tempo. É dialogar. E pensar a inteireza do ser humano no nosso tempo. Como é que faz para a gente ser integralmente ser humano no nosso tempo? E se apropriar criticamente de tudo que o nosso tempo nos oferece para exercer a condição humana não fracionada, mas por inteiro.
Depois, para ser cristão, é preciso negar. Na medida em que muita coisa nega na condição cristã a condição humana. Negar a condição humana é negar o Cristo que nos faz humanos. Entendeu? Então, negar o que viola a integralidade da condição humana é condição para se tornar humano seguindo a humanidade de Jesus de Nazaré. Então, a gente não está aqui para aceitar qualquer merda. Não, e não é para aceitar mesmo, não. É nas nossas religiões, nas religiões dos outros, em várias práticas, não é para aceitar. Não fraciona a vida, fragmenta, divide, oprime. Então, não. É assim que ele está dizendo. Mas não é só no tempo de Jesus de Nazaré, não. Jesus de Nazaré era contemporâneo do seu tempo. Isso é importante na gente ao sermos contemporâneos do nosso tempo. É isso que ele está falando. Entenderam? Em seguida, para já terminar esse, tem mais coisas, só estou recortando. É preciso saber superdimensionar na medida em que ser cristão abrange a totalidade da condição humana. E o que há de tipicamente humano nas coisas mais negativas na humanidade: sofrimento, dor, morte, doença, luto. Entendeu? Ou seja, superdimensionar significa procurar abarcar a multiplicidade de elementos da integralidade da condição humana e ser capaz de desempenhar a humanidade naquilo que há de mais obscuro e negativo na condição humana. Porque Jesus, quando sofreu numa cruz, gritou. Quando perdeu um amigo, chorou. Entendeu? E no Getsemane suou gotas de sangue. É engraçado que os evangelhos não falam dele rindo, uma pena. A gente tem que falar, ele riu. Ele se alegrou. Como é que ele poderia falar a palavra regozijar se ele não estivesse rindo? Regozijo é um prazer de outra ordem. Então, ele pregou prazer. Entende? Se a gente não levar a sério isso, que tipo de ser humano está sendo pensado quando a gente pensa em Jesus de Nazaré? Ser humano fracionado, fragmentado. Entende? Ser humano que não tem tesão, que não tem luto, que não chora, que não tem dor. A gente está falando de quem? De nada. Ele vai dizer mais à frente, mas já posso dizer, Jesus nunca foi um asceta. A gente vai ver daqui a pouco. Ele fala, Jesus nunca se separou do mundo para estar com o Pai. Sempre esteve com o Pai estando no mundo. Jesus nunca se fragmentou. Entendeu? Jesus nunca fez abstinência sexual, alimentar. Nunca existiu esse negócio, cara. Você não tem um texto onde isso é pré-condição para qualquer coisa. Em Jesus de Nazaré. Não estou falando em outros lugares, em outras religiões. Não, aí o problema é deles. Jesus de Nazaré, entende? Cagou. Como diz, aqui atrás tem a CNBB dos Estados Unidos, a Comissão Nacional dos Bispos dos Estados Unidos, pediu no final de 70 para a década de 80, para um grupo de teólogos e teólogas pesquisar a sexualidade humana segundo a Bíblia e a história do cristianismo e os saberes atuais, científicos e tal. Nasceu um livro muito legal, que depois ficou silenciado, porque ele foi polêmico, chama-se A Sexualidade Humana, os rumos da sexualidade cristã no século XX, acho que é isso, o subtítulo. Cara, eu dei vários cursos há muitos anos sobre esse livro.
porque é numa linguagem mais simples, porque é uma linguagem para o grande público, mas ele vai desde a Bíblia, do Primeiro Testamento da Bíblia, depois em Jesus, depois em Paulo e tal, ele vai construindo até chegar em questões contemporâneas como homossexualidade, aborto e tal. É muito legal o livro. E o livro é muito progressista, por isso que ele foi publicado em 5 idiomas, depois foi cortado. Mas o livro é muito legal. E o que o livro diz, chega um momento, na hora de Jesus, diz assim: Jesus nunca falou de algo como sexualidade humana. Sexualidade é um conceito do século XIX, né? Mas tudo que ele falou implicava a sexualidade humana, assim como qualquer experiência humana. Então, o texto diz que o reino, a lógica do reino de Deus, se é o reino onde o ser humano aparece transfigurado, a gente tem que pensar uma sexualidade plena na lógica do reino. Então ele diz, não é, aí o texto diz, não é a negação da sexualidade, que é condição da vida de Jesus. É a plenitude da sexualidade, que é atuada por Jesus. Aí ele diz, um cristão que nega a sexualidade nega a vida de Cristo. É assim que diz o texto. Polêmico, óbvio que é muito polêmico, mas é isso que ele está dizendo aqui. Esse texto de 75, é isso que ele está dizendo. Antes desse outro texto. Entendeu? Por isso é que o cristianismo, ou o tornar-se cristão, não cristianismo, o tornar-se cristão, ele tem que dialogar com movimentos sociais, com os humanismos. Tem. Porque a preocupação é o quê? É, ao ser cristão, exercer a condição humana na sua inteireza e plenitude. E pronto. Porque não há tornar-se cristão, senão tornar-se pleno, humanamente pleno. A vida de Jesus de Nazaré revela a humanidade transfigurada na sua possibilidade de plenitude. Então, por isso é que se dialoga com os movimentos, com as lutas, porque no nosso tempo a luta por plenitude também está ali. E a gente aprende da plenitude da condição humana em Jesus de Nazaré ouvindo os gritos das feministas. É assim que a gente aprende. Lendo Angela Davis, entendeu? Bell Hooks, feministas negras dos Estados Unidos, Conceição Evaristo. É assim que a gente aprende a ser cristão. Também. É isso que ele está dizendo. Sempre é também, não é exclusivamente. É também. Também. Falar de racismo é falar do que fragmenta a condição humana no mundo. Uma das possibilidades de fragmentação. Falar em feminicídio, um estupro. A lógica do estupro que se naturalizou no Brasil, em várias partes do mundo, sobretudo a Índia, e que as pessoas cagam e andam. Porque é assim mesmo, porque sempre foi. Se a gente não pensar isso, e essas mulheres que estão gritando, meu corpo, minhas regras. Por quê? Porque o corpo da mulher sempre foi propriedade privada do desejo masculino. A mulher sempre foi alienada de si própria, porque seu corpo nunca foi seu. Entende? Se a gente não ouvir isso, a gente está falando de que condição humana? Como diz lá, Damares e a esposa do Silas Malafaia. As duas falaram a mesma coisa. A mulher cristã não é feminista, é feminina. Ela está de sacanagem. Ela está de sacanagem. Ela tá de sacanagem. Porque o ideal de ser feminino é extremamente masculino, subserviente. Ah, mas Paulo fala da mulher subserviente. Fala, a gente tem que falar. Não, Paulo, não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com a sua cultura. Que a mulher obedeça o homem, tem a ver com a sua cultura. E que isso é ser feminina. Entende? E não pensar no nosso agora, hoje, a plenitude da condição humana nessas condições atuais, isso é negar o tornar-se cristão. É isso que ele está falando nessa tese. Pegaram? Legal? É sempre também. Ele não está falando exclusivamente. Também. A gente vai dialogar também aqui, também ali, também ali, também ali, também ali.
Porque o exercício de ser cristão é atual, ele é 2022. Entendeu? Não é no século I, eu não vivi no século I. Vocês viveram? Eu não vivi. Não vivi, me desculpa, eu não vivi. Eu não tenho nenhuma vontade de viver, devia ser uma merda. Você tem merda aqui, tem merda lá, né? Aqui tem merda com internet. Lá nem luz elétrica tinha, né? Então tem merdas, sabe? Então pronto, eu não tenho nenhuma vontade de voltar. Eu queria conhecer Jesus lá. Não, a gente conhece ele aqui. Sabe? Como diz lá o Evangelho, ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Então é capaz de eu estar lá e não conhecê-lo. Entende? Porque conhecer Jesus não é um problema de encontro com alguém. É um problema de tornar-se. Tornar-se. É um problema do modo de vida. Esse que é o problema. Pilatos se encontrou com Jesus e não conheceu Jesus. Herodes também. Então não diz nada. Está no século I e passar na rua e falar, ih, Jesus! Não diz nada. Porque isso não tem nada a ver com fé. É o tornar-se que interessa. Então, quarta tese. Já vamos terminar. Pergunta. Quem é Cristo? A gente não está falando de tornar-se cristão? Tem a ver com viver a vida lá de Jesus de Nazaré? Então, quem é esse tal de Jesus? Olha a resposta dele. Cristo não é nenhum outro a não ser Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é histórico. Nem sacerdote, nem revolucionário, nem adepto de seita ascética, nem piedoso moralista, mas provocador em todas as direções. Olha, provocador em todas as direções, cara. A Revolução Cubana aconteceu, né? Aí todo mundo falou, paraíso na Terra. Paraíso na Terra? Matou gente pra caramba. Aí os teólogos de esquerda, eu conheci um deles, esteve lá e na Nicarágua. Um deles que eu conheço esteve lá nos dois. E aí o Fidel falou assim, olha, vai ter um problema com o cristianismo sério. Vocês sabem que teve um problema sério com o catolicismo, né? Teve um problema sério na Cuba e tal. O Frei Beto, que foi o grande mediador do diálogo entre Roma e Cuba. Teve um problema sério. Mas o Fidel deixou que os teólogos da libertação se reunissem. Os teólogos da libertação foram. Leonardo Boff, que eram amigos dele. Protestantes foram. Rubem Alves chegou aí. E eles chegaram juntos com uma mensagem. E a mensagem era, Fidel, o socialismo de vocês não é o reino. Ninguém é Deus aqui. Falaram na cara dele. Eu conheço um cara que estava lá. Ele ficou puto. Mas você não é Deus. Ninguém aqui é Deus. Isso aqui é um sistema político e econômico. Isso não pode ser Deus. Isso aqui é relativo. Por quê? Porque se absolutizar isso, você mata em nome disso. Mesma coisa na Nicarágua. E todo mundo era de esquerda. Isso que é interessante. Mas todo mundo fez questão de chegar e falar assim, vocês estão fazendo festa demais, querendo expulsar pessoas, mataram gays pra caralho. Cuba matou gay. Não parava de matar gay. Entendeu? Peraí, volta aqui. E aqueles argumentos que matou porque é burguês, porque por causa da propriedade privada. Que é isso, cara? Calma aí, peraí. Ninguém é Deus aqui. É isso que ele está dizendo. Jesus não é isso, não. Mas ele provoca em todas as direções. Ele provoca. Jesus é um provocador. Ele é um incendiário em todas as direções. A direita, a esquerda, os religiosos, as religiosidades. Sabe? É um provocador. Ele perpassa todos esses setores culturais provocando. Como diz o Leonardo Boff muito bem, a cruz não chegou de graça na vida de Jesus. Toda a sua vida foi uma provocação ao seu tempo. Toda a sua vida foi uma provocação ao seu tempo. Jesus provocou. Provocou poderes, provocou moralismos, provocou religiosidades, sabe? Provocou. De novo, inocência não é ingenuidade. Jesus nunca foi ingênuo.
Cada palavra dele, quantas vezes ele fugiu. Uma deles era jogá-lo num penhasco, quando ele chegou à terra natal dele. E ele disse umas palavras extremamente pesadas e queriam jogá-lo lá de cima. Depois de estar na sinagoga, o que ele fez? Saiu no meio da galera, porque os discípulos começaram a gritar para protegê-lo. Ele fugiu. Eles não é otário, não. Ele sabe que ele sabe que ele provocou. Entende? Então, Jesus é um provocador. Essa ideia de que o amor, ele aceita tudo. Não aceita, não, ele provoca. A justiça, ela provoca. A justiça incomoda, o amor incomoda, não tem isso, não. A Marielle morreu? Morreu. Já viu os gritos da Marielle? Vocês já viram as falas da Marielle? Eu conheci a Marielle, no Pedro II aqui do Maitá. Vocês já viram as falas da Marielle, cara? Cara, ninguém saía assim, legal, não, deixa ela falar aí. Caraca, provocava, cara. Profetas e profetisas provocam, cara. Mexem, incomodam, pessoas ficam putas. Então esse camarada não morreu. A Semana Santa não é uma semana de piedade, é uma semana de incômodo, é provocação. É lava-pés, é a lógica da hospitalidade, é a partilha de um pão, é um assassinato numa cruz, é o absurdo de um inocente morto, é a ressurreição como uma inadequação, uma insurreição, uma inadaptação, uma teimosia de não baixar a cabeça. Aliás, ressurreição em grego significa colocar-se de pé. É uma ereção. Como quem diz, ninguém me derrubou, tô aqui. Vai. A gente está falando disso, gente, é provocação. Entendeu? Ó, primeira frase dele falando dessa tese. Jesus não pertencia a qualquer establishment sacerdotal. Jesus nunca foi sacerdote. Era leigo. Líder de um movimento leigo. Não era teólogo profissional. Não criou teorias e sistemas. Pregava a chegada iminente do reino de Deus, sem aparato científico, com palavras simples, comparações simples, histórias e parábolas. Não era o revolucionário político do seu tempo, como os zelotas, que eram fanáticos. Tinha compromisso social, mas não era dono da verdade da sociedade. Isso é muito importante, gente. Esse caga-regras da direita e da esquerda. Depois fala em democracia. Não suporta a pluralidade. Mas fala em democracia. Entende? Vamos lá. Pregava a não violência e o amor aos inimigos. Por isso, não tinha inimigos contra quem lutar. Não era adepto de seita cética, como os essênios. Não teve vida monástica. Viveu no mundo, nunca se retirou do mundo e existiu para o mundo. Nunca se isolou, nem mandou qualquer seguidor se isolar. Não criou ordens religiosas com regras, votos, imposições ascéticas, vestes, cultos e tradições especiais. Vamos repetir, gente. Ele não criou liturgia, cara. Ele não criou coral, ele não criou um pastor pregando com a Bíblia na mão, ele não pregou nada disso. Essas brigas ridículas de luteranos, católicos. Primeiro vem o ofertório ou a Eucaristia? Não, a gente está pagando pela Eucaristia ou a Eucaristia vem antes porque ela é ato da graça? Pelo amor de Deus, gente. Isso é sério, cara. Esse camarada nunca inventou isso, cara. As tradições se seccionaram por causa disso, cara. Peraí, isso é sério. A liturgia presbiteriana tem um problema com a luterana, tem um problema com a católica. Cara, é uma loucura. A gente está falando de um cara que foi leigo. Ele nunca foi sacerdote do seu tempo, ele não era de família sacerdotal. O primo dele lá, de terceiro grau, era João Batista, que rejeitou a condição sacerdotal. Mas ele nem isso. Ele era um pregadorzinho, ele andava na rua,
e falava na sinagoga que não era o templo de Jerusalém, que não precisava ser sacerdote para falar. Aliás, rabinos não eram sacerdotes. Entende o que eu quero dizer? Aí tem esse aparato sacerdotal, essa panaceia religiosa, gente. Já fui celebrar em lugares porque eu não estava com a túnica, não me respeitaram. Eu botei uma túnica e uma estola, eu virei uma divindade, tudo se tornou sagrado. Isso pode valer para uma outra religião, eu estou falando do segmento um tal de Jesus de Nazaré. Eu não estou falando de uma tradição que ela é, por essência, sacerdotal. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. E se falarem para mim, mas toda religião tem isso, mas a gente seguir Jesus de Nazaré não é ser religioso, é isso que ele está querendo dizer. É possível ser religioso e seguir Jesus de Nazaré. Mas seguir Jesus de Nazaré não é ser religioso, porque não é um aparato religioso que conta. Entenderam o que eu quero dizer? E aí ele termina dizendo, não era um piedoso moralista. Havia naquela época, olha só o que ele diz, um movimento de rearmamento moral, os fariseus. Frequentes vezes, viu-se em Jesus, mais tarde, um novo legislador. Jesus se tornou um novo legislador, cara, um cagão de regras, sabe? Só caga regra. Ser cristão é ter regra. São 613 regras no judaísmo, leis. O cristianismo multiplicou isso. Não pode se masturbar, não pode se masturbar, tem que dar dinheiro, não tem que dar dinheiro. Aí ele diz, Jesus nunca ensinou uma nova lei. Nenhuma técnica de piedade. Não tinha nenhuma inclinação para casuística moral ou jurídica e para todas as questões de interpretação da lei, a lei a Torá. Ele anunciou uma liberdade em face da legalidade. 2 pontos. O amor sem limites. Vou concluir. Portanto, já compreendemos muito sobre Jesus se não enquadrarmos nas coordenadas do establishment sacerdotal, da revolução, da emigração, do compromisso. Ele rompe todos os esquemas. É provocador. Mas tanto para a direita como para a esquerda. Quero repetir isso. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Evidentemente, mais perto do Deus dos próprios sacerdotes, do que os próprios sacerdotes. Ao mesmo tempo, mais livre com relação ao mundo do que os ascetas. Mais moral que os moralistas, porque não tinha código rígido. Olha o paradoxo. Mais revolucionário que os revolucionários. Por que ele não se deixa enquadrar? Mas o que ele queria propriamente que não o enquadrava? Então, a próxima, que é a quinta, eu vou deixar para a semana que vem. Ele vai dizer que ele não pregou lei, não pregou código, não pregou doutrina, não pregou A, B, C, liturgia, A. Falou de um tal de reino de Deus. E ele vai dizer, como é que a gente entende o reino de Deus na sua essência? Aquilo que faz o ser humano pleno. Reino de Deus é aquilo que faz o ser humano pleno. O bem do ser humano é o reino de Deus. O reino de Deus é o bem do ser humano. Isso foi o que ele pregou. Por isso que ele era tão provocador. Porque onde há enquadramento, perdeu-se de vista o reino e o bem do ser humano. A plenitude se esvaiu. Entendeu? Então, ele é incapturável. Essa vai ser a grande questão do Hans Küng. Ser cristão é viver de maneira incapturável. Entendeu? É fazer uso das leis morais, mas não ser moralista. Fazer uso das liturgias, mas não absolutizar culto. Poder ou não ter sentimentos religiosos, mas ter a ilimitação do amor e da justiça. Isso vai ser cristão. É
dialogar com os humanismos, aprovar as lutas por humanizações, mas não absolutizar sistemas de pensamento. Entendeu? É ser livre de e livre para. Livre dos enquadramentos e livre para o mundo. É isso que ele vai dizer ao longo do livro. Livre dos enquadramentos, acabou essa porra. Eu não sou reconhecido por causa de uma regra, de um código, de nada. Eu sou reconhecido pela essa dupla liberdade. Livre dos cativeiros religiosos, morais, políticos, sociais, de gênero, econômicos, e livre para o mundo. Para exercer o amor, a justiça, para estar com os outros, para produzir relações de plenitude, livre de, livre para. Essas preposições vão aparecer a essa frente do texto. Entenderam? A brincadeira qual é? A seriedade da tornar-se cristão? Muito bom, né? Não sei se vocês concordam. Eu gosto demais desse livro. Sou fã desse cara. Sempre li esse cara. Acho esse cara foda. Vamos lá, gente. Dúvidas, colocações, críticas. Tá indo? Deu para ir? Tese por tese? Foi? Eu falo isso para todo mundo. Ninguém acredita em mim, mas esse livro aqui mudou a minha vida. Eu vou tudo que é religião. E me aproprio de tudo. A pessoa, agora virou macumbeiro, agora virou não sei o quê. Eu nem ligo. Pode falar o que quiser. Me apropriei, mas não sou refém. Eu sigo Jesus de Nazaré. Sigo nada de igreja. E na igreja, o que me interessa é ele. E por isso que eu posso estar lá sem ser refém de lá. Pronto. Entende? Posso estar e não ser refém. Pô, em tudo. Com todos e todas. Sabe? Isso, que liberdade, cara. E posso valorizar, falar, cara, isso que você está fazendo aí na tua religião é lindo. O não cristão é maravilhoso. Porque eu não estou ali para capturar ninguém, não posso ser narcisista, não quero que ninguém seja igual a mim. Não é isso que me faz seguir Jesus de Nazaré. Porque não é isso que é a lógica do reino. É o bem, a plenitude da condição humana, é isso que é a vontade divina e o reino de Deus. Mas nada. E eu posso encontrar isso em várias manifestações culturais, do samba, no pagode, na brincadeira, na piada, na sacanagem, na gente aqui, no livro que eu leio. Mas eu não posso esgotar isso nessas coisas todas. Então, me apropriar, ser apropriado, mas sem ser refém. Por isso que é viver a fé como provocação, inadequação. Entendeu? Eu lá quero ser a seta, sair do mundo. Eu quero entrar no mundo de maneira que o mundo não me torne refém de nada. É isso que eu quero. Quero sair do mundo. Entende? Aí, ele está falando disso, Hans Kringer. Beleza? Semana que vem nós continuamos. É um grupo de teses por encontro, entendeu? Vocês estão vendo, né? A ideia é a gente fazer isso. É pequenininho, olha o tamanho do livrinho. Pequenininho. Extremamente poderoso. Agora, é interessante porque ele fala uma não religião e o Rubens Fonseca fala de uma religião. Teria que saber qual o sentido que ele fala do Rubens Fonseca. Pois é, isso que eu acho interessante, isso, né? O que o Hans King está dizendo é que o exercício da fé ele pode se dar em contexto religioso, mas ele é irredutível ao contexto religioso. Contexto religioso, então, entendi. É nesse sentido, entende? É. Ou seja, entendi, deu para entender bem. É nesse sentido. A religião se torna um meio e não um fim. Então, Isso. o ser cristão relativiza as amarras religiosas do que dizem ser o cristianismo. É nesse sentido que ele está falando. É que o Rubens Fonseca também fala de outro modo, mas fala a mesma coisa também, né? Talvez seja isso. Ele pode falar com... Às vezes a mesma palavra tem significado... A titulação só que é igual, né? Uhum. Pode ser. Gente, vocês desculpem, mas hoje eu estou por conta aqui, toda atrapalhada. Um beijão, boa noite, hein? Beijo, e poxa, essas aulas, caramba, estão sendo fantásticas, viu?
Que bom, tia Cada Graça. dia eu estou ficando mais estranha. O importante das aulas é a loucura, não a normalidade.